Olá, alunas! Olá, alunos! Bem-vindos aí a essa mini curso, mini tutorialzinho. Vou falar aí com vocês sobre painel semântico e para esse contexto, para essa ferramenta, eu vou utilizar o Miro. Miro é uma ferramenta muito boa, eu gosto bastante. Tem conta gratuita, beleza? Então vocês não precisam se preocupar com o custo. A conta gratuita dele ajuda bastante. Então, a ideia é que esse vídeo seja bastante curto, tá? Eu vou falar aí sobre o próprio Miro, algumas coisas bem específicas deles para a gente conseguir trabalhar o painel semântico, explicar o painel semântico e fazer aí um exemplozinho rapidão, bem rápido mesmo, para vocês utilizarem essa ferramenta no dia a dia de vocês. Primeira coisa que vocês vão entrar em contato aí quando vocês forem criar um novo board no Miro é essa imagem aqui, que são ferramentas de possível uso aí para vocês, tá? Tá tudo em inglês, se não me engano tem até uma versão em português, mas não tem muito segredo aqui porque ferramentas de design são muito visuais, né? Então vocês conseguem utilizar aí qualquer uma dessas ferramentas, caso vocês queiram aí realmente se explorar o Miro, tem um monte de coisa, tem coisas mais recentes, coisas populares, building blocks, né? Então Agile, que é uma coisa muito comum da parte de TI, Strategy and Planning, que é a parte de estratégia e planejamento. Então tem muitas ferramentas aqui muito boas que vocês podem utilizar. Eu vou fechar, a gente vai utilizar um canvas branco. O que eu quero trabalhar aqui? Então, o que é um painel semântico? Painel semântico, ele nada mais é do que uma matriz, né, uma tabela, uma matriz de desdobramento conceitual. Não existe esse termo técnico propriamente dito, mas, por exemplo, uma matriz morfológica é uma outra ferramenta muito próxima do painel semântico. A diferença é que o painel semântico se foca na semântica, enquanto o painel ou matriz morfológica trabalha a morfologia das formas. Então você vai trabalhar aí desenhos, você vai trabalhar muita coisa visual, morfando esses visuais em novos visuais. Então, o painel semântico ele é uma etapa antes ou depois da matriz morfológica, que é uma ferramenta também muito conhecida, tá? Aonde ele pode ajudar você a explorar conceitos. Por isso que ele é uma ferramenta muito valiosa e eu escolhi ela aqui para vocês utilizarem. Você pode utilizar isso em qualquer ramo do design, em qualquer braço do design é possível, porque ele trabalha com conceitos e conceitos são muito amplos, tá? Então, o que a gente vai precisar para trabalhar no nosso painel semântico? Então, vamos começar sempre com uma tabela. Essa tabela, você aqui no Miro, você consegue fazer muitas linhas e colunas. O que eu preciso só é de 3, 4, talvez 5 colunas aí. E o número de linhas vai determinar o seguinte, o número de conceitos. Então eu vou trabalhar um conceito, vou precisar de uma coluna de cabeçalho, uma linha de cabeçalho, melhor dizendo, e uma linha de conteúdo. Então, se eu tiver dois conceitos, três linhas de conteúdo. Se eu tiver três conceitos, quatro linhas de conteúdo. Então, eu vou pegar essa daqui de 6 por 4. Eu só vou clicar aqui, ele já vai criar minha tabela. Eu vou clicar com o botão direito e criar um frame. Dessa forma, esse frame eu posso renominá-lo, duplo clique como painel semântico. E dessa forma, quando eu exportar aqui, ó, exportar para CSV, que é Excel, ou exportar como imagem, ou exportar como PDF, eu consigo ver a tabela inteira. Se você não tiver o frame, o Miro ele não exporta as informações que estão dispostas ali. Então, seguindo, temos aqui o nosso painel semântico, nova tabela, não precisa de título, fecha ela aí. Aqui vai ser então o conceito propriamente dito. Aqui a gente tem várias abordagens do painel semântico, tá? A gente pode pegar, por exemplo, se você já fez semiótica, você pode pegar a parte icônica. Então aqui vai ser ícone, aqui vai ser índice e aqui vai ser símbolo, por exemplo. A gente pode também trabalhar a definição semântica mesmo, do dicionário. A gente pode trabalhar uma pesquisa, né, pesquisa desse conceito aplicado. Então tem várias colunas que você pode colocar aqui. Para esse exercício, eu vou utilizar as seguintes colunas. Então, dessas colunas
são relativamente arbitrárias, tá? Então não está correto, não está errado, mas eu achei interessante trabalhar dessa forma. A gente vai falar a definição, ok? Então, definição ampla daquilo. A gente vai trabalhar também a parte de levantamento de informações. Então eu tenho uma definição mais resumida, daí eu vou pegar mais algumas informações, algumas pesquisas, alguma coisa do tipo, beleza? A gente vai começar então parte semântica, vamos começar a evoluir essa semântica. A gente vai vir para a coluna de análise e interpretação. E por fim, visualização e comunicação. Poderia até colocar aqui simbolismo. Então, o que isso simboliza, esses elementos de visualização, o que eles simbolizam, quais são os conceitos simbólicos ou os elementos simbólicos que eu posso trazer que remete ao conceito que eu vou trabalhar. Então eu poderia, mas vamos reduzir isso aqui, não precisa dele. Delete, deixa eu ver se eu consigo. Aí, pronto. Vou fechar aqui. Então, ó, ele é bem tranquilo. O Miro é uma ferramenta bem tranquilinha de aprender. Eu vou aumentar aqui esses caras aqui, deixar eles em negrito. Deixa eles aqui assim. Pronto. Parece um título de verdade. Conceito. Eu vou trabalhar com um conceito específico. Aí eu pegar um que está em voga. Inteligência artificial na educação. Esse é um conceito. Tá? Ah, tá certo, tá errado. Não, eu não quero julgamentos. Eu só quero entender esse conceito. Eu só quero trabalhar semanticamente esse conceito. Tá? Outra coisa, eu estou utilizando a tabela e percebe que eu estou digitando dentro da tabela. Isso aqui, ok, sem problema nenhum. Mas para facilitar nosso trabalho, eu vou usar post-its. Tá? Então eu vou explicar o Miro enquanto a gente usa o painel semântico. Então o post-it é o seguinte, eu aperto N de nota e ele aparece esse quadradinho. Ou posso simplesmente clicar aqui, ó, Stick Note, clico, seleciono a cor que eu quero, vou pegar um amarelinho tradicional e eu vou digitar inteligência artificial na educação. Ele vai quebrar ali o texto para mim, eu posso até fazer esse post-it ser maiorzinho, aí ó, fica bem legal. Definição. O que é essa etapa de definição? Aqui é onde eu vou buscar uma definição do que é inteligência artificial, do que é educação e de como esses dois elementos estão interagindo entre si. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui utilização da IA, inteligência artificial, no aprimoramento do processo de ensino. Ok? Isso é uma definição que eu quero entender, uma definição que eu quero trabalhar, uma definição que eu quero desenvolver na minha tabela, no meu painel semântico. Então, outra coisa que a gente pode falar aqui é sobre a personalização da aprendizagem. Então, eu estou definindo a inteligência artificial na educação como utilização da inteligência no aprimoramento de processo de ensino e como a personalização da aprendizagem. A gente pode falar numa outra instância também. Opa! Oh, caramba, não. Aí. Numa outra última instância, a automação de tarefas. Vamos falar de ferramentas pedagógicas inovadoras. Pronto. Temos aí uma definição. Percebem que eu vou arrastando, ó, ele vai colocando dentro da tabela, tá? Isso é um elemento bem interessante do Miro, que ele meio que coloca isso naquela célula e atribui aquele post-it naquela célula, mesmo não sendo texto, tá? Beleza, então digamos que eu fui lá, eu tenho essa definição e eu quero estudar isso de alguma maneira. Aí, lógico, eu não vou fazer a pesquisa e tal, aqui seria o ideal que vocês fizessem, tá? Mas o que exatamente seria necessário trazer para esse levantamento de informações? Então, primeira coisa, a gente tem que pesquisar, óbvio. Pesquisar estudos de caso utilizando IA. Deixa eu dar um ponto vírgula.
aqui. Deixa eu deixar esse cara aqui assim e deixar ele como... Não, 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 não. Não, não. Alto. Eu quero deixar ele como... Não tem. Sem problema. Resolvi. Não, não tá resolvido não. Aí. Agora tá resolvido. Eu quero estudar estudo de caso utilizando IA. A gente precisa então identificar também, ó, ferramentas pedagógicas. Pesquisar, lógico, ferramentas novas da pedagogia, criadas com IA. Então eu vou fazer essa pesquisa. Eu também deveria pesquisar ou consultar ou procurar em sites de especialistas em IA falando sobre educação. Então, aqui, quais são as pesquisas que eu posso fazer? E essas informações eu vou colocando aqui. Então, eu vou lá, estudo de caso utilizando o IA. Vou lá, faço essa pesquisa, crio uma síntese e eu jogo aqui dentro. Tá aqui, ó, a pesquisa. Oh, não, não. Aí. Sai. Não, também. Aqui. Pronto, pesquisa sobre IA. Beleza, eu jogo a pesquisa aqui dentro. Aí eu vou trabalhar aqui, ferramenta X criada. Aí eu vou ter uma outra ferramenta, ferramenta Y criada. E aí vocês vão trabalhando esses monte de conteúdo e colocando no painel semântico. E eu estou criando conteúdo, eu estou desdobrando esse conceito semanticamente, estou entendendo semanticamente, estou entendendo esse universo, que é muito importante, é um universo novo para mim, e eu estou entendendo e colocando essas informações visivelmente. Isso aqui você vai utilizar num projeto com cliente, você vai utilizar num projeto com equipe, para a equipe estar na mesma linha, sobre o mesmo conceito. Você vai utilizar até mesmo individualmente, para você não fazer uma pesquisa e esquecer esses dados. Tá? Então esse levantamento de informações é bastante importante. Beleza, passando para frente aqui, vamos lá. Opa, não, aqui. Vamos lá, o douradinho. Então, o que eu posso colocar na minha análise e interpretação? Então, eu vou pegar esse levantamento de informações, são dados brutos, são dados crus, não tem julgamento, a ideia é que não tenha julgamento, ok? E aí a gente vai ter a análise e a interpretação, onde eu vou ter a análise dos resultados obtidos com as ferramentas, por exemplo. Pô, a ferramenta X e Y permitiu alunos sei lá, decorarem 20% mais rápido uma matéria, a entenderem 25% mais rápido uma matéria. Outra coisa que eu posso pegar também, aí eu posso levantar essa informação, trazer alguns dados de perspectiva de futuro, tá? Então, vamos lá. Esses especialistas falando sobre a educação e o futuro. Isso é o futuro. Isso é o futuro. Beleza? E aí eu venho aqui em uma análise do futuro projetado pelos especialistas. Eu analiso isso e trago essa análise aqui para cá. Próximo. Eu posso trazer aqui para cá e falar desafios da IA no contexto educacional. Isso é uma análise, é uma interpretação. Eu posso encontrar alguém que tenha feito essa análise, mas eu posso executar essa análise, eu posso trazer essa análise. Cara, olhando para isso, olhando para essa pesquisa, olhando para esse dado, né, de acordo com X e Y dados, podemos afirmar, podemos entender, podemos sugerir que não. Então aqui você vai fazer essa interpretação, você vai fazer essa análise, tá? Para conseguir trabalhar esse conceito que você se propôs a entender. E esse conceito que você propôs que todo mundo no seu time, todo mundo no projeto entendesse da mesma forma, que é esse o papel do painel semântico. É que todo mundo todo mundo tenha a mesma visão sobre um determinado conceito, ou pelo menos concordem com um ponto de vista sobre esse conceito. Então, cara, essa é a nossa visão sobre inteligência artificial e educação. Beleza, o que é a parte visualização e comunicação? Isso aqui eu entro no Google e vou procurar inteligência artificial educação.
eu pego uma imagem e aí a gente cria um moodboard. É isso. Então a gente vai, copia a imagem e cola a imagem aqui, bonitinha. Aí, jogo aqui. Como que eu posso representar visualmente esse conceito? Por que que isso aqui, essa ferramenta é tão importante e ela funciona muito bem para todos os campos de design? Porque eu pego um conceito, eu aprofundo esse conceito e ao aprofundar esse conceito, eu vou trabalhar visualmente ele também. Não é só a parte conceitual e também não é só a parte visual, porque é muito fácil eu chegar aqui no Google e falar, isso aqui, tá, é isso aqui, copiei, colei e acabou. Não tem mais nada. Não entendi nada de novo, não entendi nada de relevante para o meu processo. Aqui também tem a opção de encontrar imagens, tá? Google Images, tem algumas ferramentas que eles trazem, muito boas inclusive, tá? Mas percebendo que eu consegui fazer um caminho, ó, só para vocês terem noção, eu posso colocar EA, inteligência, ou AI, né? AI. Inteligência artificial é education. Daí precisa ser em inglês, nesse caso está em inglês. Aí eu vou pegar, sei lá, me dá esse robozinho aqui. Pronto, está colocado o robozinho. Também, bonitinho. Então percebem que eu evoluí um conceito na semântica e eu desdobrei isso no visual. Em vez de eu atuar apenas no visual, que é o que né, nós designers temos tendência a fazer, infelizmente, e aí a gente esquece que o conceito ele inicia na semântica e não no visual, nem no texto, né? Realmente na parte semântica, no entendimento desse conceito, na conceitualização desse conceito, é onde ele começa. Então a gente acaba esquecendo um pouquinho disso. E aí essa ferramenta é muito boa para evitar análises rasas e também falta de compreensão de um mesmo conceito perante um projeto. Então eu vou trabalhar um produto que vai ter esse conceito de inteligência artificial na educação, eu tenho um alinhamento sobre isso. Eu vou trabalhar a moda sobre isso, eu vou ter um alinhamento sobre isso. Eu vou trabalhar com 10 pessoas, as 10 vão estar alinhadas, porque as 10 vão trabalhar no mesmo painel semântico. Vou trabalhar com 2 pessoas, as 2 vão estar alinhadas, porque as 2 vão trabalhar e vão somar as inteligências no painel semântico. E a ideia é que vocês discutam coluna a coluna. Cara, por que a definição tá essa definição? Por que essa informação é importante pra gente? Não é importante, é relevante. Cada um vai defender o seu ponto de vista e todos vão concordar que aquele ponto de vista é relevante para estar na tabela. E a partir disso você constrói muita coisa. Como eu comentei, vocês poderiam ter colocado aqui o aspecto icônico, ícone, o aspecto indicial ou índice e o aspecto simbólico, símbolo. Que mudaria? O ícone eu trabalharia a parte visual. Então, IA, eu vou pegar esse óculos VR, eu vou pegar lápis. O que é um aspecto icônico da educação? O que é um aspecto icônico da inteligência artificial? Índice, o que revela, né, o que indica tecnologia, o que indica inteligência artificial, o que indica educação, o que traz nessa parte de índice, o que eu posso trazer, não precisa ser uma imagem, poderia ser uma imagem também, mas não precisa ser uma imagem sobre isso. Então, melhoria no aprendizado, isso indica que a inteligência artificial está sendo utilizada na educação. Mais criatividade para os seres humanos. Isso está mostrando que a inteligência artificial está pegando a parte automática da educação e criando espaço para criatividade para os seres humanos. E o símbolo também pode ser uma imagem, tá? Mas o que simboliza inteligência artificial? O que simboliza educação? Ícone é a parte mais crua, né? Mais superficial ali do signo. Aí a gente pode entrar na semiótica, não é o objetivo aqui, mas é a parte icônica, a parte imagética, é uma silhueta. Então eu poderia pegar EA Icon. Isso aqui, ó. Isso aqui é um ícone. Então, poxa, eu tenho tecnologia envolvida, eu tenho cérebro, um cérebro mecânico, eu tenho um cérebro tecnológico. Você tem esses ícones envolvidos.
O símbolo, ele estaria muito mais para essas imagens. Então, essa imagem, ela atua como simbólica. Primeiro porque ela é feita por uma inteligência artificial, dá para ver por vários elementos aqui que é uma reprodução de inteligência artificial. E ela é uma inteligência artificial descrevendo imageticamente como que seria a utilização de inteligência artificial numa sala de aula. Isso é simbólico pra caramba. Então estaria no aspecto do símbolo aqui, tá? Esse robozinho também, ele é um símbolo da inteligência artificial. Ele tem esse aspecto simbólico, né? O Pepper, ele tem ali o software, né, a inteligência artificial para ele conseguir interagir com os seres humanos, ele está envolto não muito com a educação, mas não nada impede ele de se envolver. Então tem essas questões, o que, que simboliza esse elemento? E a gente traz para cá e cria um moodboard. Né? A ideia é criar um moodboard nessa camada de símbolo ou de visualização e comunicação. Como eu comentei, trouxe duas abordagens para vocês. Ambas estão corretas, não, depende muito do projeto, depende muito do que vocês têm como objetivo. Espero que vocês tenham gostado aí de ter conhecido a ferramenta. O Mira é uma ferramenta muito fácil de utilizar, muito gostosa, muito tranquilinha de utilizar. Sugiro que vocês usem para tudo mesmo. E também essa ferramenta do painel semântico é outra ferramenta muito fácil, muito tranquila de utilizar. Desdobra muita coisa valiosa para os projetos de vocês. Usem e abusem dela nos projetos aí da faculdade. Né? Aproveita que ainda é um trabalho de graduação, você pode errar muito aqui ainda nessas ferramentas, porque lá no mercado é outra história, né? Então vocês sabem disso. Aproveita, usa essa ferramenta, domina ela, que a hora que você chegar no mercado você vai conseguir trazer ela para o seu conceito, para o seu contexto de trabalho muito mais rápido e não vai ter que penar aí para conseguir acelerar, entender essa ferramenta. Eu sou o professor Renan Ferreira, pessoal. Espero que vocês tenham gostado bastante aí desse mini tutorialzinho, assim como eu gostei de trazer essas informações para vocês. E façam bom uso aí dessas ferramentas. Grande abraço e até a próxima.